Muito bom dia, seja bem-vindo ao nosso Reflexão em Vida desta segunda-feira. Estamos aqui mais uma vez para compartilhar a poderosa e preciosa Palavra de Deus. Essa palavra que é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, capaz de penetrar a divisão entre alma e espírito, juntas e medulas, e discernir os pensamentos e intenções do coração. Esse programa vai ao ar de segunda a sexta-feira, às 6:30 da manhã, trazendo sempre uma mensagem de fé e esperança para o seu coração. Por isso, se você ainda não está inscrito, aproveita para se inscrever aqui no nosso canal, ativar o sininho das notificações, para que você seja notificado sempre que houver um conteúdo novo aqui no nosso canal. É importante também que você curta esse vídeo para que o YouTube entenda que ele é um conteúdo relevante e possa torná-lo visível a mais pessoas. E para que esse vídeo também possa chegar a mais pessoas, para que esse programa abençoe mais pessoas, você pode também nos ajudar compartilhando o link aí nas suas redes sociais. Então, aproveita, clica aí em compartilhar e envia para pelo menos uns 10 contatos no privado, compartilha aí nos grupos que você participa, compartilha no status do seu WhatsApp, para que nós possamos alcançar, o máximo de pessoas que nós pudermos. Eu sozinho não consigo fazer isso, mas você pode me ajudar clicando aí em compartilhar e enviando para o máximo de pessoas que você puder, tá bom? Bom, hoje nós vamos refletir num texto, que inclusive foi o texto que nós refletimos ontem à noite, ali na igreja, no culto, que está em Lucas capítulo 17, versículos de 1 a 10, e nós vamos falar nessa manhã sobre a fé perseverante. Lucas capítulo 10, Lucas capítulo 17, versículos de 1 a 10. A nossa reflexão de hoje está baseada em Lucas capítulo 17, versículos de 1 a 10, onde nós vamos falar sobre a fé perseverante. E a palavra do Senhor nos diz assim: Jesus disse aos seus discípulos: é inevitável que existam pedras de tropeço, mas ai de quem é responsável por elas. Seria melhor para esse que uma pedra de moinho fosse pendurada ao seu pescoço e fosse atirado no mar, do que fazer tropeçar um desses pequeninos. Tenham cuidado. Se o seu irmão pecar, repreende-o. Se ele se arrepender, perdoe-lhe. Se pecar contra você 7 vezes num dia, e 7 vezes vier para lhe dizer, estou arrependido, perdoe-lhe. Então os apóstolos disseram ao Senhor, aumenta-nos a fé. Ao que o Senhor respondeu, se vocês tivessem fé, como um grão de mostarda, diriam a esta amoreira, arranque-se e plante-se no mar, e ela obedeceria. Qual de vocês, tendo um servo ocupado na lavoura ou em guardar o gado, lhe dirá quando ele voltar do campo, venha agora mesmo e sente-se à mesa? Não é verdade que, ao contrário, lhe dirá, prepare o meu jantar, apronte-se e sirva-me enquanto eu como e bebo? Depois você pode comer e beber? Será que ele terá de agradecer ao servo por ter feito o que lhe havia ordenado? Assim também vocês, depois de terem feito tudo o que lhes foi ordenado, digam, somos servos inúteis, porque fizemos apenas o que devíamos fazer. Então nós vamos, nesta manhã, refletir sobre a fé perseverante. Veja que a caminhada cristã, ela não é um mar de rosas ou um romance como algumas pessoas às vezes pensam. A caminhada cristã vai além da simples ideia de que, a partir do momento que nós entregamos nossa vida para Jesus, todos os nossos problemas são resolvidos. A verdade é que quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, o nosso maior problema é resolvido, que é o problema da condenação eterna. A partir do momento que Cristo se torna nosso Senhor e Salvador, nós nos tornamos filhos de Deus e passamos a ter a garantia da vida eterna. Mas enquanto nós aqui estivermos, nós naturalmente enfrentaremos alguns desafios, algumas dificuldades, alguns obstáculos, nos depararemos com alguns escândalos, com algumas situações que tentarão
nos fazer tropeçar, que tentarão minar a nossa fé e nos afastar do propósito de servir ao Senhor. É justamente por isso que nós precisamos saber em quem nós temos depositado a nossa fé. Nós iremos perseverar e permanecer de pé se nós estivermos focados naquilo que realmente nos dá a direção para a nossa caminhada. E o que nós vamos aprender nesse texto é que a nossa fé, ela precisa estar focada em Cristo para que ela seja de fato perseverante. Se a nossa fé estiver baseada nas circunstâncias ou nas situações que nos cercam, nós naturalmente correremos o risco de nos frustrar e até de desistir na caminhada. Mas se os nossos olhos estiverem fixos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé, então essa fé será uma fé resiliente, será uma fé perseverante. E por que nós precisamos de uma fé perseverante? Nós precisamos de uma fé perseverante porque essa fé perseverante ela nos mantém de pé diante dos desafios da vida. Observe que Jesus ele deixa claro no versículo 1 que é inevitável que pedras de tropeço existam na nossa caminhada, mas ele diz, mas ai de quem é responsável por elas. Então, é inevitável que na nossa caminhada existam obstáculos, existam desafios, existam dificuldades. Há obstáculos que são obstáculos internos, ou seja, são criados por nós mesmos, às vezes pela nossa mentalidade, às vezes pelas nossas crenças limitantes, às vezes pela nossa maneira errônea de enxergar a vida, não é? E às vezes esses tropeços ou esses obstáculos, eles são obstáculos externos, são provocados ou criados por outras pessoas ou outras situações que fogem do nosso controle. A grande questão é entendermos o seguinte, como o próprio Jesus coloca, é inevitável que situações adversas aconteçam. É inevitável que tropeços, que percalços, que dificuldades surjam na nossa caminhada. É inevitável, sempre vai acontecer. Uma coisa que nós precisamos ter em mente é, nós não podemos desistir diante dos obstáculos. E a outra coisa é que nós não podemos ser causa de tropeço na vida dos nossos irmãos. Então, nós não devemos desistir diante dos obstáculos e nós não devemos ser motivo de tropeço ou a causa do desânimo ou do tropeço de algum dos nossos irmãos em Cristo. Então, nós precisamos ter essa fé perseverante que nos mantenha de pé diante dos desafios da vida. Essa fé perseverante, ela também nos habilita a exercer a compaixão e o perdão. E Jesus fala sobre isso nos versículos 3 a 4, quando ele nos diz assim, olha só que coisa interessante, tenham cuidado, se o seu irmão pecar, repreende-o. Se ele se arrepender, perdoe-lhe. Se pecar contra você 7 vezes num dia e 7 vezes vier para dizer, estou arrependido, perdoe-lhe. Então, a gente pode perceber que quando nossa fé está realmente focada em Jesus, ele irá nos habilitar a exercer compaixão e graça, a exercitar o perdão e a ajudar os nossos irmãos na caminhada cristã. Veja que Jesus diz assim, olha, se um irmão pecar, repreende-o. Qual é o objetivo dessa repreensão? É trazê-lo de volta para perto, é restaurá-lo. Essa repreensão não é uma repreensão simplesmente punitiva, não é uma repreensão simplesmente para chamar a atenção e corrigir, mas para ajudar aquele que está caído a se levantar, ajudar aquele que está em pecado a sair do pecado, ajudar aquele que está fraco a se fortalecer na fé. Por isso ele diz, olha, se o seu irmão pecar, repreende, se ele se arrepender, perdoe-lhe. Veja, às vezes nós olhamos para pessoas que estão desanimadas na fé ou até vivendo mesmo uma situação de pecado e a nossa tendência às vezes é julgar, é emitir algum tipo de julgamento. E todas as vezes que nós emitimos um tipo de julgamento, nós já estamos distanciando essa pessoa. Não é papel nosso emitir juízo, é papel nosso
compartilhar da graça, do amor de Deus, ajudar os fracos a se fortalecer, ajudar os caídos a se levantar, ajudar os quebrados a serem consertados. Então, nosso papel é, se percebemos alguém que está vivendo numa situação de pecado, é nos aproximar, é repreender, é corrigir em amor, com o objetivo de que haja restauração, de que haja cura, de que haja transformação na vida do nosso irmão. E aí ele fala também da questão do perdão, porque a consciência do pecado, ela naturalmente gera o arrependimento, que leva à confissão. E a consciência de pecado, arrependimento e confissão gerarão a transformação, a mudança de atitude. Então, o perdão ele é essencial nessa caminhada, porque quando nós exercitamos o perdão, aquele que recebe o perdão recebe também a oportunidade de fazer diferente, de tentar de novo, de fazer aquilo que realmente precisa ser feito. Então, o perdão é um sinal da graça de Deus. Quando nós somos perdoados por Deus, o Senhor está dizendo: eu estou te dando uma nova chance. E quando nós exercitamos esse perdão, nós estamos dizendo também para o nosso irmão: eu estou te dando uma nova chance, eu quero te ajudar, eu estou aqui para te ajudar nessa caminhada. E aí a gente percebe no versículo 5 que diante dessa afirmação de Jesus de ajudar o irmão a se arrepender do seu pecado e a perdoar quantas vezes fossem necessárias, os discípulos dizem assim no versículo 5: aumenta-nos a fé. Aumenta-nos a fé. Porque nem sempre é tão simples perdoar, principalmente quando nós estamos cheios de nós mesmos, principalmente quando o nosso orgulho nos impede de olhar para o outro com um olhar de misericórdia, principalmente quando o nosso orgulho nos impede a reconhecer também as nossas próprias falhas, os nossos próprios defeitos. O orgulho nos faz achar que nós estamos sempre certos e que os outros é que estão errados. O orgulho nos faz apontar para o erro do outro e a tentar esconder o nosso próprio erro. O orgulho nos faz muitas vezes nos considerar donos da verdade ou aqueles que vão decidir ou não se darão uma nova chance. O Senhor todos os dias nos dá uma nova oportunidade. As misericórdias do Senhor se renovam sobre a nossa vida, são a causa de não sermos consumidos. Todos os dias o Senhor nos dá um novo perdão, uma nova chance, uma nova oportunidade. E nós precisamos aprender com o Senhor a também exercitar o perdão. E aí, uma coisa interessante que a gente vai perceber é que essa fé perseverante, ela é capaz de ajudar, ela é capaz de arrancar raízes profundas e mudar comportamentos antigos. A gente vê no versículo 6 o Senhor dizendo o seguinte: se vocês tivessem fé como um grão de mostarda, diriam a esta amoreira: arranque-se e transplante-se no mar, e ela obedeceria. Qual é a ideia de Jesus com essa afirmação? Veja, a amoreira é uma planta que chega a viver centenas de anos. E ela tem raízes extensas, e isso faz com que ela seja difícil de arrancar do chão. Não é tão simples arrancar uma amoreira. Por outro lado, Jesus usa a figura da semente de mostarda, o grão de mostarda, que é considerada uma das menores sementes. Porém, o grão de mostarda, mesmo sendo uma das menores sementes, ele é um grão extremamente resistente, capaz de suportar altas temperaturas, capaz de suportar pisadas e não se quebrar. Então, quando Jesus diz: olha, se vocês tivessem fé como um grão de mostarda, e aqui é importante destacar que Jesus não está dizendo do tamanho de um grão de mostarda, ele está dizendo como um grão de mostarda, ou seja, resistente, resiliente. Se vocês tivessem fé, uma fé resistente, uma fé perseverante, uma fé que resiste às pressões, assim como um grão de mostarda, vocês diriam a esta amoreira, ou seja, a situações, a comportamentos e a hábitos que já estão enraizados, que já estão extremamente nos dominando, e esse comportamento seria transformado. Quando Jesus diz: olha, se vocês tivessem fé como um grão de mostarda, diriam a essa amoreira: sai daqui e vai para ali. Ele está dizendo: se vocês tiverem fé, uma fé verdadeira, uma fé
perseverante, uma fé realmente depositada no Senhor, vocês poderão ver coisas extraordinárias acontecer. Não há comportamento nocivo que não possa ser transformado pelo poder de Deus. Não há problema, não há adversidade, por maior que seja, que não possa ser transformado pelo poder de Deus. O poder de Deus é ilimitado. Ele é o Deus Todo-Poderoso, Ele é o Deus que pode realmente todas as coisas. E nós precisamos estar atentos a isso. Porque veja, a fé é a certeza das coisas que se esperam, é a convicção de fatos que não se veem. A nossa fé, ela precisa estar no Senhor e não nas circunstâncias. De repente você está diante de alguém ou diante de uma situação que aos olhos humanos é irreversível, mas não aos olhos de Deus. Porque Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o poder dele que opera em nós. Então, uma fé perseverante é capaz de arrancar raízes profundas e mudar comportamentos antigos. Eu não sei se de repente você está lidando com alguém que está testando a sua fé. Mas independente de qual seja essa situação, continue confiando no Senhor, porque Ele pode mudar aquilo que eu e você não podemos mudar. Outra coisa que a gente aprende também, a partir desse texto, é que uma fé perseverante ela se reflete em completa obediência a Cristo. O próprio Cristo é o nosso exemplo de obediência. Obediência incondicional, obediência completa. Os versículos 7 a 9, Jesus vai falar justamente sobre isso. E nós precisamos aprender que, uma vez que nós somos alcançados pela graça de Deus e salvos em Cristo Jesus, nós precisamos nos tornar servos obedientes ao Senhor. Não há como dizer que temos fé se vivemos uma vida de negligência, de desobediência ou de omissão. O apóstolo Paulo, quando escreve aos Filipenses, no capítulo 2, a partir do versículo 5 até o versículo 11, ele diz: tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos e reconhecido em figura humana, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Por isso, também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Queridos, nós precisamos nos esvaziar de nós mesmos para que possamos obedecer ao Senhor. Enquanto estivermos cheios de nós mesmos, cheios de razão, cheios do sentimento de autossuficiência, nós não conseguiremos ser verdadeiramente obedientes ao Senhor. A obediência é uma demonstração de fé. Quem crê, obedece. Quem crê, obedece. Algumas pessoas às vezes têm dificuldade de obedecer, porque não creem suficientemente em Deus. Por isso, nós precisamos crer de todo o nosso coração, para que possamos também obedecer de todo o nosso coração. E, por fim, já caminhando aqui para o final da nossa reflexão nessa manhã, nós podemos aprender que uma fé perseverante ela nos faz generosos em nosso serviço ao Senhor. O versículo 10 diz assim: assim também vocês, depois de terem feito tudo o que lhes foi ordenado, digam: somos servos inúteis, porque fizemos apenas o que devíamos fazer. Em 1 Coríntios capítulo 15, versículos 56 a 58, o apóstolo Paulo diz assim: o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sejam firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o trabalho de vocês não é vão. Então, a partir do momento que nós temos a consciência daquilo que Cristo fez por nós, nós nos tornamos mais gratos e generosos no serviço que prestamos ao Senhor.
Deus, ele não nos deve nada, mas nós devemos tudo a ele. Ele entregou o próprio Filho para que nós tivéssemos vida e nós precisamos dedicar a nossa vida ao Senhor que nos deu a vida. Então, a consciência de que nós somos alcançados pelo amor gracioso de Deus por meio de Jesus Cristo deve nos levar a uma vida de gratidão e de serviço generoso. Nada do que nós fazemos para Deus é em vão. E é preciso termos essa consciência de que tudo que fazemos para Deus precisa ser feito da melhor maneira possível. Não é fazer só por fazer. Não é fazer só para cumprir tabela. Não é fazer só para que as pessoas vejam o que fizemos. Mas é fazer porque nós entendemos que Deus nos amou. Ele entregou seu Filho por nós. Nós devemos amá-lo, honrá-lo e obedecê-lo, servi-lo de todo o nosso coração, a todo instante da nossa vida. Bom? Então que nós possamos ter a nossa fé depositada no Senhor. Por mais que vivamos dias desafiadores, por mais que encontremos, na caminhada desafios, obstáculos, os nossos olhos eles precisam estar voltados para o Senhor. Nós não podemos desviar nem para a direita nem para a esquerda. Os nossos olhos precisam estar voltados para o Senhor. Se a nossa fé estiver depositada em Cristo, nada será capaz de nos fazer desistir da caminhada. O apóstolo Paulo, no final da sua jornada, ele diz: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Que nós possamos também combater o bom combate, completar a carreira e guardar a fé. Tá bom? Que Deus nos abençoe e que nós tenhamos essa fé perseverante que nos faz continuar caminhando sempre em direção a Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Vamos orar? Vamos aproveitar que estamos terminando o nosso programa nessa manhã de segunda-feira e vamos orar colocando as nossas vidas diante do Senhor. Pai, muito obrigado. Obrigado pelo final de semana que tivemos, pela oportunidade que tivemos de compartilhar a Tua Palavra. E obrigado a Deus por estarmos aqui, iniciando mais uma semana, compartilhando o Teu Evangelho, levando essa mensagem de fé e esperança. Pai querido, que essa semana seja uma semana de ricas bênçãos sobre todos nós. Que haja paz, que haja alegria, que haja disposição em servir ao Senhor. Que a nossa vida seja um instrumento de glorificação do Teu nome. Fica conosco, Pai, nos dá um dia de paz, um dia de bênção e uma semana abençoada. Oramos agradecidos ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Queridos, que Deus nos abençoe, que Deus nos conceda uma ótima segunda-feira. E se Deus permitir, amanhã, 6h30 da manhã, nós estaremos de volta. Mas compartilhe o link desse programa aí nas suas redes sociais. Se você já compartilhou, compartilhe novamente. Se não compartilhou, compartilhe agora, para que nós possamos já começar a semana alcançando uma grande multidão com essa mensagem da Palavra de Deus, tá bom? Deus abençoe, forte abraço e até amanhã, se Deus quiser.